E aí, programadores, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre for. O for, assim como o while e if, ele também é uma estrutura de controle. E assim como o while, ele fica se repetindo, é uma estrutura de repetição. Ele funciona, ele permite percorrer, né, os itens de uma coleção e para cada um deles executar um bloco de código declarado no loop. Então, ele também é um loop. Só que a diferença é que no while a gente tem que basicamente definir, por exemplo, um contador e ir somando, incrementando valores desse contador para o loop se finalizar, correto? No for, a gente já cria esse intervalo na mesma hora que estamos criando a estrutura. Então, por exemplo, ali eu tenho uma lista, isso eu vou ensinar para vocês futuramente, mas vou mostrar exemplos sem ser lista, certo? Ali uma lista com 3 nomes, e ele em for n, que seria o número de nomes que tem dentro, em nomes. O que ele faz? Ele verifica, tenho 3 nomes lá dentro da variável nomes, então eu vou repetir aquele n 3 vezes. E é isso que acontece. E assim como no while else, nós também temos o for else que funciona da mesma forma. Quando ele finaliza a estrutura de repetição, ele realiza o que está no else, certo? Vou mostrar melhor na prática para vocês lá no nosso compilador online. Tá. Aqui na nossa estrutura de controle, eu vou montar mais ou menos como é que vai funcionar. Eu vou fazer uma tabuada, no caso, utilizando o for. Vou criar aqui um print, tabuada de até 10, né? Até 10. E em seguida, vou pular uma linha ali. Em seguida, eu vou pegar um n, né? Que vai ser o número que eu vou pedir, solicitar para a pessoa colocar, tipo, quero tabuada do 2, do 4. E inteiro, input, digite o número que queira a tabuada. Que queira saber. Queira saber a tabuada. Depois que a pessoa informa esse valor, eu tenho que fazer meu for, né? Para ele se repetir e fazer a tabuada para mim. Então, para construir a tabuada é bem simples. Então, for. Vou criar uma variável que vai ser a minha contagem. Então, eu vou criar uma variável i, por exemplo. E essa variável i, ela vai ter um intervalo. Como é que eu crio esse intervalo? In. E vou utilizar o atributo range. O range é um atributo que você define, por exemplo, aonde que ele vai se iniciar, aonde que ele finaliza e o intervalo. Então, por exemplo, eu quero que ele inicie em 1, que ele finalize em 10. Por que eu coloquei 11? Porque como ele vai de 1 em 1, ele vai chegar em 10 e ele não vai somar mais 1. É como se fosse menor que 11, certo? Então aqui eu quero que ele finalize em 10. Por isso que eu utilizei o 11 aqui. É um pouco chatinho de lembrar, mas conforme o tempo passa, vocês vão pegando a prática. E eu quero que ele vá de 1 em 1. Esse último atributo não é não tão necessário, porque ele já vai em 1 em 1. Então eu posso deixar somente assim, com o intervalo de 1 a 11. Utilizo 2 pontos aqui e vou criar uma variável chamada soma. E a soma vai receber o quê? O valor que eu quero a tabuada multiplicado. Na verdade, não é nem soma aqui, deveria ser resultado. Seria o valor que a gente mandou multiplicado pelo intervalo. Por quê? Eu vou receber, por exemplo, eu boto aqui 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até chegar no 10, certo? E agora eu quero mostrar isso. Então eu vou dar um print. Aqui eu vou atribuir o valor lá de cima. Dou uma vírgula para separar. Vou colocar um x aqui para simbolizar vezes. Vou utilizar o i para mostrar com o que ele está fazendo a multiplicação. O atributo de igual aqui. Tudo separado com string. E agora o resultado. Então vai ficar o quê? O valor que eu atribuí lá em cima, que eu quero a tabuada. A string x para mostrar que é 1 vezes. Os intervalos. A string de igual e o resultado. Se eu rodar o programa, tabuada até 10. Digite o número que queira saber a tabuada. Vou colocar 2, por exemplo. E ele me cria a tabuada inteira. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4,
até 2 vezes 10, que dá 20. Certo? Então ele é um loop. É um loop mais controlado e mais simples, digamos, de se utilizar. Quando você não quer utilizar computador e nada do tipo. E você já tem, por exemplo, um intervalo pré-definido também. Certo? Por exemplo, aquele exercício dos números primos, dá para realizar, fazer ele também utilizando o for. São por ser um loop também. Então são formas de utilizar cada estrutura de repetição e estruturas de controle. Por exemplo, eu posso também utilizar a questão do else e em seguida mostrar assim, ó, a tabuada finalizada. Digite o número que queira saber a tabuada. E aí eu posso, por exemplo, 2 e em seguida a tabuada finalizada. E agora eu vou fazer um negócio bacana. Eu vou construir uma estrutura aqui rapidinho, vai ficar se repetindo e eu já volto. Certo, voltei. Eu construí uma estrutura while antes de começar a tabuada. Por quê? Eu quero que o programa se repita sempre que a pessoa queira digitar um novo valor. Então o que eu fiz? Tem uma variável chamada mais igual a s. No caso ela já inicia com o valor de sim. Ou seja, o programa vai iniciar, vai verificar a tabuada, ele vai trocar o valor da variável mais para n. Ou seja, ele primeiro vai verificar se a pessoa quer ou não iniciar a continuar na tabuada, certo? Aqui eu posso deixar até 100. Então, se a pessoa digitar S novamente, né, o programa vai voltar e solicitar a tabuada de novo. Por exemplo, digite o número que queira saber a tabuada. Vou colocar a tabuada 2. Tabuada finalizada. Gostaria de fazer novamente, digite S. Pode ser S maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, eu vou deixar minúsculo. Ó, ele vai pedir de volta a tabuada. E daí eu posso ficar repetindo quantas vezes for necessário. Se eu colocar um N, por exemplo, programa finalizado. Bacana, né? Aqui eu consigo, por exemplo, criar um programa infinito onde eu posso ficar indo tabuadas, tabuadas e verificando valores e o quanto eu desejar. Bem tranquilo. Eu simplesmente utilizei duas estruturas de repetição. No while, eu defini que sempre que a variável mais for igual a S maiúsculo ou minúsculo, ele vai se repetir o nosso programa de tabuada. Então, pessoal, na aula seria isso. Eu não vou deixar exercício especificamente para essa aula de for, pois vamos ter mais uma de for agregado a listas e daí lá sim vou passar alguns exercícios e dá para entender melhor também a utilização do for, certo? Então a aula é essa. Muito obrigado. Até a próxima.